A vida cristã é indissociável da doutrina, o que levou João Calvino a dizer o seguinte nas Institutas: entendo como conhecimento de Deus aquele mercê do qual não apenas concebemos existir um Deus, mas ainda apreendemos o que nos importa dele conhecer, isso é doutrina. O que lhe é relevante à glória, doutrina. Enfim, o que é proveitoso saber-lhe a respeito, doutrina, revelada nas Escrituras. Ora, falando com propriedade, nem diremos que seja Deus conhecido onde nenhuma religiosidade há, nem piedade. Aqui ele já está falando sobre uma outra coisa. Que ele está dizendo o seguinte, que uma coisa é conhecer doutrina, outra coisa é conhecer a Deus. Você pode conhecer doutrina e não ter conhecimento salvífico de Deus. Contudo, o conhecimento libertador de Deus, que nos reconcilia com o nosso Criador, depende da assimilação da verdade, de conhecermos a verdade, o seu conteúdo, de darmos assentimento à verdade, e após darmos assentimento à verdade, e a recebermos como verdade verdadeira, respondermos à revelação que Deus fez de si mesmo no Evangelho de seu Filho com fé, crendo na sua oferta de salvação. Por que a vida cristã é indissociável da doutrina? Em primeiro lugar, porque as Escrituras estão repletas de proposições. Veja só, proposições, declarações, afirmações doutrinárias, a apresentação de fatos referentes a Deus. Então, as Escrituras estão repletas de proposições referentes aos mais diferentes temas. Há doutrinas que podemos extrair naturalmente das Escrituras e aquelas que são deduções lógicas da verdade revelada proposicionalmente. Portanto, há um conjunto de verdades referentes a Deus, ao universo, à criatura caída, ao que é necessário para que o ser humano caído se reconcilie com seu Criador. Aquilo, portanto, que nós podemos extrair por inferência das Sagradas Escrituras e o que deduzimos a partir do contato com a doutrina na verdade revelada. Então, como ignorar essas verdades? Vamos ficar apenas com histórias, com as narrativas bíblicas, ignorando as verdades que encontram-se presentes também nessas mesmas histórias que nos são contadas pelo Antigo e pelo Novo Testamento? Em segundo lugar, isso é muito importante ser dito. Eu quero me dirigir agora àquele que nega a doutrina, sabe? Que não percebe o fato de que negar a doutrina é doutrina. Todo cristão professa fé numa teologia. Não conheço um só que não tenha alguma espécie de teologia. Até mesmo a teologia que serve de fundamento para uma não teologia. Qual cristão não tem um ponto de vista doutrinário sobre Deus, o ser humano, o universo, o pecado, a salvação e assim por diante? O que precisamos saber, isso sim, é se o que afirmamos ser verdadeiro possui fundamento nas Escrituras. Há os que desferem ataques à doutrina, enfatizando o papel da experiência ou da prática do cristianismo em detrimento da busca pelo saber teológico. Contudo, repito, negar a doutrina é doutrina. Uma coisa é condenar o uso equivocado da doutrina. Outra, bem diferente, é negar a doutrina. Em terceiro lugar, o cristão é chamado por Deus para viver à luz da doutrina. Como ajustar nossa vida à vontade de Deus se ignoramos quem é Ele? Se nós não sabemos quem é Deus à luz da doutrina, como discernir os espíritos? Como nos certificarmos do fato que estamos mantendo contato com Deus real? E em conhecendo o Deus real, como saber se o culto que lhe prestamos encontra-se nos termos da sua revelação, se é vivenciado por nós nos termos das Escrituras Sagradas?
Porque idolatria não é apenas adorar um Deus falso, um Deus não verdadeiro, um ídolo. Idolatria é também adorarmos o Deus verdadeiro de modo contrário àquele que foi prescrito por ele na sua revelação. Isso é doutrina. E mais, em quarto lugar, como avaliar, de certa forma, o que eu acabei de falar. Como avaliar as experiências espirituais sem a luz projetada pela doutrina? Charles Hodge, famoso teólogo calvinista da Universidade de Princeton, século XIX, diz o seguinte: as Escrituras ensinam não só a verdade, mas quais são os efeitos da verdade no coração e na consciência, quando aplicada com poder salvífico pelo Espírito Santo. Então é isso, o sujeito se levanta dizendo que teve um encontro com a verdade. Nós queremos saber se esse encontro com a verdade se deu nos termos da verdade. O que a verdade tem a dizer sobre a experiência desse homem e dessa mulher. Está me vindo agora aqui a lembrança de uma história referente ao ditador alemão Adolf Hitler. Quer dizer, na verdade ele era austríaco e governou a Alemanha, portanto, no período da Segunda Grande Guerra. E ele foi vítima de um atentado à bomba, do qual ele escapou. O que o levou a fazer a seguinte declaração: ainda dizem que Deus não está comigo. Portanto, é possível uma pessoa declarar que teve uma experiência com Deus, estar vivendo para a glória de Deus, contar com o sorriso de Deus, a proteção de Deus, sabe? Mas com essa relação com esse simulacro da divindade, mediada por uma fantasia, quer dizer, é uma relação não baseada na revelação que Deus fez de si mesmo ao homem e que se dá em termos contrários ao dessa mesma revelação, que, entre outras coisas, declara que, em primeiro lugar, você precisa conhecer o Deus verdadeiro. Em conhecendo o Deus verdadeiro, crer no Evangelho do seu Filho. E, ao crer no Evangelho do seu Filho, reproduzir esse encontro com Cristo, sabe, no seu viver diário, de modo que você se torne para o próximo o que Cristo foi para você ao o receber quebrado, sob convicção de pecado, temendo não herdar a vida eterna. Isso é de fundamental importância. Tudo isso, repito, é doutrina. Em quinto lugar, nós somos o que pensamos. Portanto, se a nossa visão de mundo não for estabelecida pela doutrina, nós jamais interpretaremos os fatos da vida à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Jamais ajustaremos o nosso viver à vontade de Deus, uma vez que essa vontade nos foi revelada de modo proposicional. Não se trata o cristianismo de um mero sentimento, sabe, de aquele senso de uma dependência absoluta de Deus. Isso é claro que está envolvido na verdadeira vida cristã, faz parte da definição bíblica de humildade de espírito. Contudo, sentir Deus na natureza, depender de Deus para viver, dizer que Ele é o fundamento da preservação da sua sanidade mental, veja, tem o seu valor. Mas é diferente de você dizer tudo isso, mas à luz da revelação que o Criador fez. Sabe? E um Criador que se revelou de modo concreto, de modo objetivo, declarando verdades sobre si mesmo a você e a mim. Então nós somos o que pensamos. Se nós não conhecemos a doutrina, nós vamos reproduzir esse cristianismo sentimentalista,
esse cristianismo romântico, esse cristianismo que está em busca de experiências vazias de conteúdo, sabe? Que um cristianismo que não tem lastro. Um cristianismo, portanto, que vai reproduzir as patologias que são inerentes a uma relação com Deus baseada em sentimento e não na assimilação da verdade que liberta. Em sexto lugar, a falta de conhecimento teológico é garantia de vida pobre. Boa teologia não é garantia de vida santa. Que isso fique estabelecido na aula de hoje. O conhecimento teológico não é garantia de reprodução da vida de Jesus Cristo. Há girinos espirituais, conforme diziam Martin Lloyd Jones e John Stott. Tem a cabeça repleta de doutrina, mas nenhum corpo de verdade. Isso é possível. Contudo, não há vida santa sem a compreensão da doutrina. Como ajustar, essa é a pergunta central, como ajustar nossa vida à vontade de Deus se ignoramos a verdade? Mais um ponto, o sétimo. Se queremos conhecimento espiritual e salvífico, precisamos aproveitar todas as oportunidades de ouvir a palavra de Deus, como nos lembra Jonathan Edwards. E veja só, e não é, nesse sentido, pregação aquela que demonstra ser incapaz de extrair do texto a doutrina, defendê-la e aplicá-la. As melhores pregações, aquelas que podem ser chamadas de pregação profética, evangélica, libertadora, bíblica, tem como característica a apresentação da doutrina. Ora, meu Deus, a necessidade de redenção é doutrina, o conceito de pecado é doutrina, a expiação pelo sangue é doutrina, a conversão, que tem como pressuposto voltar-se para Deus em arrependimento e fé, é doutrina. Então, sem sombra de dúvida, se nós queremos conhecimento espiritual e salvífico, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Mas, veja só, quando que aquele que está no púlpito atende a essa demanda espiritual da membresia da sua igreja ou daqueles que começam a se relacionar com a igreja de Cristo? Quando esses, historicamente, eu não me lembro de ter lido um sermão que tenha produzido impacto na minha vida, ouvido ou lido o sermão, sem que esse sermão seguisse esse modo clássico, eu diria, tão caro para os reformados de pregar a palavra de Deus. Extrair a doutrina do texto, defender a doutrina, mostrar que não se trata, o enunciado da doutrina, a proposição que está sendo levada para o púlpito, de um caso isolado, que há outras passagens mais que corroboram a interpretação do texto e a doutrina que está sendo proclamada. Então, portanto, extrair a doutrina do texto, defender a doutrina e, por fim, aplicar a doutrina. Mostrar as suas implicações práticas para as mais diferentes áreas da nossa vida. Para a nossa vida mental, para a nossa relação com a família, com o Estado, com o próximo, com os irmãos na fé, com o Criador, com a natureza, com a vida. Então, pregação bíblica tem que estar estribada na doutrina. A ideia não é o pregador levar as pessoas a um sentimento vago, ou às lágrimas, sabe? Ou uma experiência de cunho profundamente emocional. Há uma diferença muito grande entre o emocionalismo e a emoção espiritualmente produzida. O que caracteriza o emocionalismo é um assalto feito durante o culto às emoções das pessoas sem que a mente tenha recebido esclarecimento. Enquanto que a verdadeira emoção é aquela que é fruto da compreensão da doutrina, que se transforma, portanto, em afeições santas.
eu diria que essa espécie de experiência é aquela que honra o ser humano integral, que atinge a mente e o coração, de modo que, pensando aqui no trabalho do pregador, de modo que aquele que prega pressupõe que nada pode entrar no coração do ser humano sem que tenha passado pela mente. Então a meta não é levar para o púlpito, para a igreja, não é criarmos, aqui envolve, portanto, a vida de todos nós, um ambiente ortodoxo, porém frio. A ideia é nós clamarmos por luz e fogo, de modo que haja ampla compreensão da verdade, acompanhada daquilo que John Wesley, ao ter experimentado, chamou de coração estranhamente aquecido. A experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Em oitavo lugar, defendendo ainda esse cristianismo doutrinário, permita-me dizer também que a doutrina nos permite testar os espíritos, para saber se alguém que se aproxima da igreja está sendo movido pelo Espírito Santo ou pela carne, pelo mundo ou pelo diabo. Como testar os espíritos? Como discernir a natureza da experiência espiritual, da pregação, sabe? Ou da pressão, vamos assim dizer, ética exercida sobre o espírito das pessoas, se nós não conhecemos doutrina. Então eu me lembro, por exemplo, uma aplicação da doutrina. Lutero, na sua série de pregações sobre a carta de Paulo aos Gálatas, dizendo o seguinte: olha, quando você estiver sob convicção de pecado, arrependido, com seu coração quebrantado, e perceber a aproximação de um Cristo severo, saiba que não é Cristo, é o diabo. E como eu sei que não é Cristo, mas sim o diabo? Olha, isso é doutrina. Porque Cristo jamais se aproximaria assim de um coração quebrantado. O Cristo da Bíblia é doce, é amoroso. Ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. E poderia multiplicar os exemplos. Então, o conhecimento doutrinário é fundamental para que possamos testar os espíritos. O conhecimento da doutrina também é o fundamento da comunhão cristã. Nós não podemos botar a comunhão antes do conhecimento da verdade. Isso é de fundamental importância, nós precisamos entender isso. Sabe? Porque não há comunhão autêntica, verdadeira, cristã, evangélica, sem que aqueles que andam juntos tenham o mesmo ponto de vista, pelo menos do ponto de vista das verdades básicas, sabe? Sobre o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro que de 2018 para cá, eu me recordo, estou vivendo isso, né? Na verdade, até hoje, mas foi muito intenso em 2018, 2019, continua, na verdade, né? Então, a gente não tem trégua, mas dizer, foi o que eu entendi que deveria fazer em 2018, quando eu vi a igreja permitindo que sua mensagem fosse cooptada por um projeto de poder político, que, na sua essência, em grande parte, propõe, na verdade, o que é radicalmente contrário aos princípios, eu diria, ao espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sabia que as minhas declarações
as denúncias que eu estava fazendo criariam problemas na minha relação com a igreja. Levariam alguns cristãos a entrarem em crise com suas igrejas e até mesmo, devido à gravidade do que houve, saírem dessas mesmas igrejas. Mas o que eu fiz foi resultado de um compromisso com o Evangelho, eu diria, maior do que o meu compromisso com a preservação da unidade da igreja. Porque é falsa uma unidade que não tem como fundamento a verdade. E se a defesa da verdade, falando do ponto de vista daquilo que é essencial para a fé cristã, representará o esvaziamento da igreja, racha na igreja, perda da comunhão com pessoas que nós amamos, se essa foi a exigência do compromisso com a verdade, é justamente isso que nós devemos fazer, porque caso contrário nós teremos uma falsa paz. Nós estaremos nos relacionando uns com os outros. A unidade da igreja será preservada, contudo nós não teremos mais igreja. Não haverá mais um evangelho a ser proclamado, enquanto que do lado de fora milhões assistem com perplexidade. Até mesmo esses, nessas horas, conseguem perceber com perplexidade as asneiras que botamos na boca de Deus. Isso é impressionante isso. Nós vivemos momentos em que as pedras clamaram. Bom, mas esse não é o tema de hoje. O que eu quero dizer tão somente é que o conhecimento doutrinário é o fundamento da comunhão cristã. Então, como manter comunhão cristã? Não estou falando aqui sobre odiar alguém, estou falando sobre comunhão no corpo de Cristo. Estou falando sobre as condições básicas, elementares e negociáveis para que uma pessoa pertença à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que estendamos a destra da comunhão, para que essa pessoa caminhe conosco. Sabe? Então, o que eu estou falando é isso. Então, é inimaginável estendermos a destra da comunhão para alguém que nega o sacrifício de Cristo na cruz, que vê a morte de Cristo na cruz como um acontecimento político e não como o sacrifício de um cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Como ter comunhão com uma pessoa que prega o universalismo, que nega a necessidade do ser humano crer e se arrepender dos seus pecados, a fim de se reconciliar com o seu Criador. Como manter comunhão com alguém que nega a santidade de Deus, que é capaz de declarar que Deus olha para esse mundo, sabe, movido tão somente pelo seu amor, e que, sabe, e que por causa desse mesmo amor, no final, ele a todos salvará. Quer dizer, declaração que nega os fatos da própria existência humana, caracterizada por dor, por sofrimento, sabe, das mais diferentes espécies, sabe, com todos estando submetidos a um processo inexorável de envelhecimento e morte, e cercados por uma natureza que, vez ou outra, parece estar indignada com os seres humanos. Então, há sinais na vida suficientemente fortes para afirmarmos o amor de Deus, e há sinais suficientemente eloquentes para declararmos que esse Deus de amor e todo-poderoso tem uma contenda com os seres humanos. Então, como mantermos comunhão com alguém? Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como mantermos comunhão com alguém que nega a realidade do pecado? E o chamado imperioso feito por Cristo de nós sairmos pelo mundo pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, respondendo essa pergunta, por que o cristianismo bíblico é eminentemente
doutrinário. Porque é impossível dissociarmos a prática do cristianismo do conhecimento da doutrina. Porque sem o conhecimento da doutrina e do sistema doutrinário das Escrituras, somos incapazes de pensar de modo cristão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: sem conhecimento de teologia bíblica, das verdades que fluem do texto, sem o conhecimento da sistematização dessas verdades feita pelos nossos irmãos no decorrer desses 2000 anos de história do cristianismo. Se nós não conhecermos as árvores e a floresta, se nós não conhecermos as árvores, repetindo, e a floresta, se nós não conhecermos a Bíblia, conteúdo bíblico, a verdade que emerge do verso que estamos estudando, e não conhecermos o lugar dessa verdade que emerge do texto, à luz do sistema, das verdades mais amplas, se não soubermos correlacionar essa verdade que vimos emergir naturalmente do texto, se não soubermos correlacioná-la com as demais verdades, fica essa pergunta: qual é a esperança de nós vivermos de modo cristão? Então, esse é um ponto fundamental. E eu vejo que, por falta de conhecimento da doutrina, nós vemos um desequilíbrio completo do ponto de vista da relação dos cristãos com os mais diferentes temas da vida. Então, por não conhecerem doutrina, vamos dar aqui, deixa eu fazer 2 ou 3 aplicações. Por não conhecerem as doutrinas, muitas vezes por não conhecerem a doutrina, muitas vezes os cristãos confundem o espiritual com o psicológico, o psicológico com o fisiológico. Então, é possível uma pessoa estar abatida por motivos inconscientes. É possível uma pessoa estar abatida em razão de golpes desferidos pela vida. É possível uma pessoa estar abatida por motivos fisiológicos, alguém que está precisando, portanto, de medicamento. Sabe? E é possível uma pessoa estar abatida por motivos espirituais. Sim, a Bíblia fala sobre uma tristeza espiritualmente provocada. A Bíblia fala sobre entristecermos o Espírito Santo. O que significa o Espírito Santo suprimir suas influências nas nossas vidas. E fazendo, portanto, que cessemos de provar das suas consolações, até que venhamos nos arrepender e ele possa, assim, se derramar sobre nós. Sem o conhecimento da doutrina, nós teremos dificuldades de lidar, portanto, com os problemas da alma. Outro ponto, sem o conhecimento da doutrina, nós vamos ter dificuldade de entender a criminalidade na sociedade. Porque o que nós vemos é que, por falta de conhecimento da doutrina, cristãos são levados para um lado ou para o outro, sabe, desse debate sobre segurança pública. Sobre o que eu estou querendo falar? Quando nós olhamos uma prática criminosa, sabe, nós podemos interpretá-la com categorias de direita e de esquerda. O que caracteriza o pensamento de esquerda é uma ênfase muito grande no poder corruptor do meio, em detrimento da responsabilidade daquele que praticou o ato criminoso. Enquanto que a direita faz o oposto. Põe toda a ênfase na responsabilidade do indivíduo, sem levar em consideração a culpa social, a responsabilidade de toda a sociedade. Pois a sociedade pode funcionar de uma tal maneira, o sistema pode ser tão injusto, que torna-se capaz de extrair das pessoas aquilo que elas têm de pior. Entenda o ponto. Sabe? Isso não elimina a responsabilidade humana. Mas todos estamos familiarizados na Bíblia com o conceito de responsabilidade aumentada, responsabilidade diminuída. A quem muito foi dado,
muito lhe será cobrado. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que entre vós se realizaram, há muito que teriam se arrependido. Então, um cristão de posse dessa visão de mundo do Evangelho, um cristão que é capaz de trabalhar um tema tão nevrálgico como esse para a vida da sociedade, a partir dos pressupostos intelectuais cristãos, sabe, ele vai entender que o ser humano é responsável e toda a mensagem do Evangelho está estribada na responsabilidade humana, porque Deus não julga e condena inocentes, Deus é justo. E, ao mesmo tempo, as Sagradas Escrituras consideram as injustiças sociais. Elas consideram o que modelos injustos de sociedade podem fazer com os seres humanos. Você pega, por exemplo, um caso como o de Barrabás. Lá estava Barrabás envolvido com homicídio, em razão de fazer parte de um movimento revolucionário em Israel que queria se livrar da opressão romana. Não há como eliminar a responsabilidade de Barrabás. Ele usou de um meio ilícito para levar a cabo a sua causa. Contudo, fica essa pergunta. Barrabás teria existido se as condições político-sociais da Palestina do primeiro século não fossem as mesmas com as quais ele se deparou? Então, é claro que... E é isso que faz com que o cristão, portanto, por conhecer a doutrina, tenha um olhar sóbrio sobre os mais diferentes temas políticos e sociais. Permita-me fazer uma aplicação aqui, vou faltar talvez com a modéstia, mas falando do Rio de Paz e dessa luta toda que nós temos travado pela redução de homicídio no nosso país. Porque nós somos a única ONG que, quando policial morre, vai para a rua protestar. Porque nós mantemos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, uma instalação com os nomes de todos os policiais militares assassinados no ano passado e nesse ano. Se tiver faltando algum é porque nós não atualizamos, porque estamos para atualizar. Por que nós o fazemos? Porque o cristianismo, com as suas doutrinas, nos ensinou a jamais considerarmos um ser humano destituído de direito a partir do momento que ele passa a usar uma farda. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras o Evangelho sendo pregado para soldados. Pedro indo na casa de Cornélio para pregar a palavra de Deus para ele, para sua família, para seus amigos. O Senhor Jesus atendendo o pedido, a súplica, a oração feita por um centurião, alguém que comandava uma centúria. E o Senhor Jesus chegando ao ponto de dizer, nem mesmo em Israel achei fé como essa, após ouvir aquele homem dizer, eu sou homem sujeito à autoridade, tenho pessoas também sujeitas à minha autoridade, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda uma palavra e o meu rapaz, o meu servo, será curado. Então, o Evangelho nos dá essa sobriedade, faz com que, ao mesmo tempo, protestemos. Quando em operações policiais, feitas sem respeito à santidade da vida humana, civis inocentes morrem. Sabe? Bom, poderia dar outros exemplos de outras áreas mais da vida. Vamos pensar, por exemplo, em economia. Sabe? Porque os cristãos, à luz da doutrina, devem querer que aqueles que trabalharam duro, devem lutar por isso, tenham os seus esforços recompensados. Sabe? Porque isso é uma questão de direito. Sabe? Uma pessoa, quer dizer, alguém investiu na natureza, alguém trabalhou duro para produzir algo. Faz parte do conceito cristão de justiça que essa pessoa se aposse daquilo que é resultado do seu investimento de vida. Agora, ao mesmo tempo,
como tolerar o acúmulo de riqueza no mundo de miséria? Sabe, como, sabe, sermos contrários à ideia de socializarmos a riqueza produzida, não ao ponto de termos uma sociedade que goze de igualdade de condição de vida. Isso não é justo. Alguns que não gostam de trabalhar e outros que acordam cedo e trabalham com excelência. Embora saibamos que muitos acordam cedo e executam suas tarefas com excelência e não recebem uma remuneração condizente com a sua dignidade. Mas, de qualquer maneira, nós vivemos num mundo no qual pessoas trabalham duro e outras vivem comodamente às custas do suor de outros. Então, a igualdade de condição de vida, pela doutrina, sabe, à luz do conjunto de verdades da fé cristã, deveria ser condenada por todos, como também a desigualdade de oportunidade de vida. Uma vez que a Bíblia nos ensina que todos foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. Sendo assim, os cristãos devem trabalhar duro para que esses seres singulares, que não há nada na vida, nesse planeta, que mais carregue dos atributos de Deus, das características de Deus, que nada nos ajude mais a conhecer a Deus do que o ser humano. Então, qual é a missão da igreja? Levar o evangelho, promover a justiça social, a fim de que sejam criadas condições para que o que há de melhor na vida do homem e da mulher se manifeste, de modo que esses deixem sua marca na sociedade, oferecendo o que de melhor tem, contribuindo assim para as artes, para a ciência, para a política, para a produção da riqueza e para a expansão do reino de Deus na terra. Em suma, não há cristianismo sem doutrina. E nessa segunda aula eu estou querendo tão somente enfatizar esse fato, que durante esse ano nós vamos estar defendendo nesse curso essa dimensão da verdadeira espiritualidade, a dimensão doutrinária. Nós estaremos, portanto, lutando por um cristianismo que tenha como característica o amor pela verdade, a sujeição da vida à verdade, a encarnação da verdade e a manifestação da verdade no viver diário de cada servo, de cada serva de Deus. No nosso próximo encontro, é meu desejo falar sobre um outro tema ainda dentro dessa introdução à teologia que nós vamos fazer em breve, né? Quer dizer, a teologia sistemática, em cujo conteúdo nós vamos mergulhar em breve. Na nossa próxima aula, eu quero tratar de uma outra questão, do dever de buscarmos esse conhecimento. O cristianismo é eminentemente doutrinário. Agora, por que nos cabe dedicarmos-nos à busca de conhecimento doutrinário? Sabe? Quais devem ser as motivações? Qual é a razão de ser dessa obsessão santa que deve fazer parte da vida de cada cristão com o conhecimento teológico?